Deus não responde os questionamentos de Jó, mas apresenta para ele sua total soberania e mostra que ele orquestra tanto a minha e a sua vida quanto todo o universo. Shalom Adonai. Meu nome é Rafael Cunha e você está no Discipulado Teológico. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o panorama bíblico do capítulo 38 ao 42. A gente vai fechar o livro de Jó. Mas antes disso, quero te pedir aquele like, né, aquela curtida. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, tá? A gente vem fazendo uma leitura cronológica da Bíblia, utilizando a NVT. E conforme Deus vai dando graça, a gente vai fazendo os estudos, vai fazendo um panorama da Bíblia e tenta se aprofundar o quanto dá nessas leituras. Sem mais delongas, o capítulo 38 começa assim. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Eu li aqui Jó 38, do versículo 1 ao 3, na nova versão transformadora NVT. Até aqui, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú haviam defendido a grandeza e a soberania de Deus, mas não conseguiram convencer Jó e nem conseguiram realmente chegar aos detalhes, aos meandros que somente Deus poderia se revelar. Diferente do que Jó esperava, que era ver algumas respostas de Deus sobre seus questionamentos, Deus então fala: você quer discutir comigo, Jó? Me apresente suas qualificações. Tenho uma lista de perguntas. E caso você souber lidar com essa situação e com essas questões, eu decido se a gente pode iniciar um debate. Meio que isso que é falado ali no começo do capítulo 38. Deus apresenta sua majestade e grandeza. Jó não tem outra coisa a fazer senão se humilhar e se calar, em forma de total submissão diante de Deus. Só para dar um panorama referente a esses últimos capítulos do livro de Jó, a gente pode dividir em 5 partes. A primeira parte seria: Jó, você é capaz de explicar a minha criação? Isso a gente entende ali de Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao 38. A segunda parte seria: você é capaz de supervisionar a minha criação? Ali de Jó 38, versículo 39, ao capítulo 39, versículo 30. Terceira parte seria a primeira resposta de Jó, que fica ali no capítulo 40, do 1 ao 5. A quarta parte é com Deus: você é capaz de subjugar a minha criação, Jó? Que fica ali de Jó, capítulo 40, versículo 6, a 41, versículo 34. E a última parte ali desse diálogo todo, né, do capítulo 42, versículo 1 ao 6. Do versículo 7 para frente, aí já é finalizando o livro. Então, nessa primeira parte, Jó, você é capaz de explicar a minha criação? No capítulo 38 ao 39, Deus apresenta a Jó diversas maravilhas que só ele, Deus, pode explicar ou mesmo fazer. Deus não questiona a integridade ou a sinceridade de Jó, mas apenas a sua capacidade de explicar como Deus opera no mundo. Jó falou realmente diversas verdades a respeito de Deus, mas não sabia o quanto ainda não conhecia sobre Deus. Ter o conhecimento de nossa própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. A segunda parte, a qual mencionei: você é capaz de supervisionar a minha criação? A providência de Deus é, sem dúvidas, extraordinária. Em sua sabedoria e poder, Deus supervisiona todo o universo e se certifica de que todas as criaturas recebam os cuidados de que necessitam.
Nós, seres humanos, temos dificuldade de manter o maquinário da vida operando corretamente, mas Deus dirige o universo com uma precisão que só Ele pode ter. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é incrível. Ali na terceira parte, em frente à primeira resposta de Jó, após Deus, apresentar perguntas que claramente nenhum de nós poderíamos responder, Jó se humilha na presença do Senhor, reconhece a sua limitação como ser humano, mas principalmente reconhece a soberania divina. É possível perceber que ainda Jó não está totalmente rendido e Deus continua. Na quarta parte, sobre você é capaz de subjugar a minha criação, ao invés de confrontar Jó novamente, ali com toda a vastidão da sua criação, Deus seleciona agora duas de suas criações mais magníficas. Algo que podemos considerar como o monstro das águas e os monstros da terra. Na quinta e última parte que eu quero falar sobre esse diálogo, se refere à segunda resposta de Jó. E aí sim, Jó então verdadeiramente se rende a Deus, se arrepende e admite a sua ignorância e limitação. Reconhece que falou coisas que não conhecia, muito menos compreendia, e que murmurou contra Deus. Jó 42, versículos 5 ao 6, diz assim: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. E é assim que a gente deve estar todo dia na presença do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, entregue, reconhecendo que a gente não é nada, que Deus é tudo e sem Ele nada pode ser feito. No versículo 7, para o final, aqui Deus pede para Jó que ele interceder pelos seus três amigos, pois não falaram coisas corretas a respeito de Deus. Aqui a gente já pode ver que Jó aponta para Jesus, onde ele acaba se tornando um mediador de Deus perante os seus amigos. A mesma coisa é Jesus, quando a gente ora em nome de Jesus. Aqui no caso, Jó intermedia, intercede pelos seus amigos, e após interceder, perdoar, obedecer a Deus a respeito disso, Deus restitui em dobro as suas posses. Antes, Jó tinha 7.000 ovelhas. Ele passa a ter 14.000. Antes, Jó tinha 500 cabeças de gado. Jó passa a ter 1.000 cabeças de gado. Antes, Jó tinha 500 jumentos. Ele passa a ter 1.000 jumentos. Antes, Jó tinha 3.000 camelos. E passa a ter 6.000 camelos. Deus lhe concede mais 10 filhos. E ele se reconcilia com a sua esposa e amigos. Mesmo com todo esse final feliz apresentado no último capítulo de Jó, a gente não deve simplesmente achar que toda aprovação vai terminar assim, com alegria, festa. Muitas vezes não. Não importa o que venha a ocorrer conosco, Deus sempre escreve o último capítulo. Independente da situação, devemos entender que Deus é justo e que fará o que é certo, mesmo que a gente não entenda o que está ocorrendo, a situação. O ponto é que dessas situações que Jó viveu, podemos tirar diversas lições. E que a verdadeira bênção de Jó não foi ele reaver as suas posses, ter a sua esposa de volta, ter mais 10 filhos, ter os seus amigos de volta por perto. Não. O ponto máximo aqui é que Jó pôde conhecer Deus de maneira profunda. Deus se revelou a Jó. Deus se mostrou naquele redemoinho a Jó. E ele pôde reconhecer que ele é limitado de intelecto. Ele é pecador. Ele é incapaz de se auto-justificar. Que Deus é soberano e que sabe exatamente o que é certo para nós. Com Jó, a gente aprende a, independente do que for, a gente obedecer a Deus. Jó obedeceu a Deus e intercedeu para os seus amigos, mesmo depois de tudo que eles fizeram.
Depois de tanta humilhação que seus amigos fizeram ele passar, Jó foi obediente. Jó intercedeu pelos seus amigos. A gente aprende também que a gente deve ter um coração perdoador. Jó perdoou seus amigos. Além de obedecer, ele verdadeiramente perdoou seus amigos. E com isso, realmente, Deus abençoou a vida de Jó. Deus restituiu em dobro. Deus deu mais 10 filhos para Jó. 10 já estavam com Deus. E Deus deu mais 10 filhos para Jó. Sua esposa voltou para o seu lar. Um versículo que fecha muito bem com tudo que ocorreu ali no livro de Jó. Ele fica em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, que possamos realmente ouvir a voz do Senhor, possamos obedecer a Ele, que possamos ler as Escrituras e colocar em prática o que a gente está lendo diariamente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado desse panorama, essa explicação a respeito dos últimos capítulos de Jó. Se você gostou, curtiu, compartilha com seus amigos, dissemina a palavra aí para os irmãos, tá? Ajuda a gente a crescer aqui e que Deus os abençoe. Shalom!